Então, pessoal, estamos aqui num parque lindo pra caramba aqui, que a gente fez para realizar o sonho de morar fora. A nossa trajetória, vou contar para vocês agora como é que foi a nossa trajetória, como iniciou o nosso sonho de sair do Brasil. O que a gente fez para sair do Brasil até pisar os pés aqui. Então, esse sonho, eu tinha esse sonho desde 2013, entendeu? Nessa época eu era garçom, fiz um curso no Senac e finalizar esse curso, uns 2 meses, e fui para uma pizzaria bem luxuosa que tem lá em BH, no centro de BH, lá na Praça da Liberdade. E lá era um lugar que só ia granfino, velho, só ia gente chique. Uma pizza lá nessa época, lá servia umas pizzas quadradas. Uma pizza lá menorzinha que tinha era 35, 40. E pizza lá é de 50 pra cima, velho. Tinha pizza até de R$80. Então eu atendia muito cliente que tinha nota. Os clientes falavam que tinha viajado fora e eu gostava de bater maior papo com eles. E aquilo foi me entrando na cabeça de querer sair. Eu comecei a assistir vídeo e minha cabeça foi só abrindo. Aí eu comecei a assistir muito vídeo, consumir muito vídeo na internet. Aí que eu endoidei o cabeção mesmo. Aí comecei a querer sair fora. Aí fui mandado embora desse serviço. Nessa época eu estava até pensando em tirar o passaporte, mas nem deu tempo de eu tirar o passaporte. Fui mandado embora, aconteceu algumas coisas lá, me mandaram embora, saí. Aí de lá eu passei para outro restaurante, depois passei para outro restaurante e nada de juntar dinheiro, aquela dificuldade toda. O sonho não tinha morrido, ele caiu no esquecimento. E eu e minha esposa, a gente trabalhando ali, sobrevivendo e sonhando sempre. E daí a pouco, quando foi em 2019 que a gente tirou o passaporte? Sim. 2019 eu entrei numa casa de sushi, um restaurante de sushi, tiramos o passaporte. Nessa época eu conseguia ganhar, eu tava ganhando R$1.300. Isso pra mim era um dinheirão, rapaz. Pra mim eu nunca tinha ganhado um dinheiro desse. Eu tava muito empolgado que nessa casa de sushi também, no bairro Castelo, era uma casa luxuosa também. E isso e aconteceu a mesma coisa do primeiro restaurante. Muita gente chique, muita gente que já foi pra fora. Aí em altas conversas eles ficavam falando comigo que já foi pro Chile, foi para os Estados Unidos, foi para outros lugares. E eu ficava pensando naquilo. Consegui tirar meu passaporte. Eu tirei o meu, da minha esposa, da minha filha. Nessa época a nossa filha estava com quantos anos? 4? 4, 5 anos. Lá para 4, 5 anos minha filha estava. E eu estava naquela empolgação que ia dar certo, porque eu ganhava uns 1.300. Eu estava crendo que dessa vez ia. O nosso sonho era ir para os Estados Unidos. Fui mandado embora, fiquei mó triste. Essa casa que eu trabalhei foi em 2019. Fui mandado embora. Aí que desgramou tudo. Aí eu pensei, não tem jeito mais pra mim. Aí fui trabalhando normal, fiz um curso de vigilante, depois eu fui virar motoboy e trabalhei normal. Não foquei mais em assistir vídeo na internet, que eu andava muito ansioso, e fui vivendo minha vida normal. E minha filha nasceu em 2015 e eu morava na favela. Ele começou a me revoltar. Às vezes a gente ia pra igreja, eles tinham botado um ponto lá de atividade lá na porta lá de casa. Isso foi mexendo comigo, foi me incomodando. Foi aí que eu pedi a Deus uma ajuda. Eu falei, Senhor, eu já não aguento mais essa vida aqui nesse lugar. Um lugar feio que eu morava, o esgoto passava na porta de casa, era uma gataiada em cima do meu telhado, uma cachorrada andando nos becos. Para terminar, eles começaram a fazer um baile funk lá na rua, que eu morava muito próximo da rua, então dava para ver aquela barulhada toda de baile funk, aquela nojeirada. Foi aí que eu pedi a Deus ajuda. Falei, Deus, me ajuda. O que eu faço para sair desse lugar aqui, que eu já não aguento mais? A minha filha crescendo,
minha filha vendo essa situação aqui, porque tipo, eu nasci no interior de Minas Gerais, uma cidadezinha chamada Tambacuri, e fui para essa favela já pequeno, já um bebê. Então tipo, eu fui crescido ali nessa favela, minha filha nasceu ali dentro, eu já não aceitava mais minha filha nascer ali e construir a família dela ali também, entendeu? Então eu era o único que podia mudar essa situação, entendeu? Eu não queria a minha geração ali dentro ali daquela merda, daquele lugar, porque na favela é o seguinte, a favela, igual eles gostam de romantizar a favela venceu. Não, a favela só vence depois que você sai de dentro dela, entendeu? Eles tinham que mudar isso aí de favela venceu para favela cresceu. A favela ela só cresce para cima. É o cara ali que nasce ali, cresce, tem seu filho, constrói ali um cômodo em cima da casa dos pais dele e só vai crescendo para cima. Por isso que favela só cresce para cima. Foi aí que Deus me deu a ideia de vender brigadeiro na rua. R$1. Aí minha esposa nunca tinha feito brigadeiro esses de bolinha, né, que é o tradicional. Ela só fazia brigadeiro de colher. Aí ela foi fazendo, foi se adaptando. No começo os brigadeiros era tudo feinho, tudo mole, mas a gente fazia sempre com muito asseio, muito carinho, né? Eu ficava na parte do dinheiro e ela ficava com a luva. A gente começou com uma bandeja de alumínio, essas bandejas, essas formas de bolo, a gente areava ela toda com brilho alumínio. Véi, quando você olhava pra bandeja, ela virava um espelho de tão limpa e brilhosa que ela ficava, entendeu? Então ela ficava com a luva, aí o cliente chegava, perguntava o valor, aí ele escolhia, a gente andava com um saquinho de uma embalagem, né, de plástico, aí ela mesmo tirava com luva e era tudo asseadinho. A gente sempre andava alinhado, sempre com roupinha limpa, maquininha, a gente tinha uma maquininha da PagSeguro. Então se o cliente quisesse comprar um brigadeiro de R$1, a gente vendia, véio. A taxinha dela era 15 centavos. Um brigadeiro que o cliente comprava de R$1, se eu não me engano, a taxinha era 15 centavos. A cada R$1, 15 centavos ficava para PagSeguro. Então a gente começou com 2 sabores, 1 ou 2 sabores? 2. Começamos com 2 sabores, o brigadeiro tradicional e o coco, que é o beijinho. Resumindo aqui, cada vez a gente foi só aprimorando e melhorando. Depois a gente já tinha 7 sabores, que era o brigadeiro tradicional, o beijinho, que é o coco, o moranguinho, que era feito de Nesquik, o paçoquinha, o café, o chocolate meio amargo e o leite ninho. 7 sabores. Então tipo assim, velho, quando eu falo com vocês sobre quando você tem um sonho, é pra você ficar focado no seu sonho. Nós vendíamos os brigadeiros na Avenida América Vespúcio, Bernardo Vasconcelos. E na segunda-feira os barzinhos, pra quem conhece ali tem muito barzinho. Então segunda-feira nem todos os barzinhos abriam, entendeu? Então segunda-feira era o dia mais fraco. No domingo dava para arrebentar de vender, mas aí a gente preferia dar esse dia para nossa filha. O lucro do brigadeiro é um lucro absurdo. Vou tentar aqui mais ou menos falar com vocês aqui, só para vocês terem uma noção. Na terça-feira, segunda e domingo a gente folgava. Terça-feira nós fazia R$150. Na quarta-feira, R$150 também. Na quinta-feira a gente fazia 250. E sexta-feira era sagrado, mano. Na sexta-feira era o dia que os barzinhos mais bombavam. Era R$600 que a gente fazia. E sábado, 250. Nessa brincadeira aí, por semana, isso aí por semana, a gente fazia R$1.400. O que a gente fazia com esses R$1.400? Eu pegava esse dinheiro todo, jogava ele na Nubank. Quando ele estava na Nubank já guardado, eu já separava ali 1.000, já deixava ele na caixinha ali reservado, e 400 era para o nosso sustento. Era a gasolina da moto. Nessa época a gente tinha uma Honda ali de 110 cilindradas. A gente fazia toda a correria nele. A gente comprava umas 3 caixas de leite condensado,
fechada. Com esse dinheiro a gente pagava nossas contas em casa. E um detalhe também que a gente não fazia mais comida em casa. A gente todo dia comia uma marmitex, não é? Comprava uma marmitex, era 10 euros? 10 a 15 euros. Tinha uma dona lá que tinha um restaurantinho, velho, que fazia uma comidinha gostosa pra caramba. Não, nem cozinhar mais dentro de casa, comia todo dia. Velho, eu tava tão de saco cheio do Brasil, até pra fazer comida em casa, velho. A gente já tava enjoado, né? Nem sabia o que comprar. Porque é tudo caro e tava valendo mais a pena comprar uma marmitex. E a gente dividia, porque uma era grande pra nós dois. Comia à vontade. À noite a gente fazia um lanche, porque a gente saía pra vender. Então, ou a gente comprava um churrasquinho, ou um cachorro quente e comia qualquer coisa. E lembrando também que nisso aí era tudo a gente que fazia. Então a gente fazia durante o dia, a gente fazia a correria de comprar os materiais, ir no mercado, em loja de festa, porque a gente comprava em vários lugares. A gente ia no BH, ia no Carrefour, ia na 1001 Festa para comprar os materiais, comprar as forminhas e tudo mais. Depois eu chegava em casa, fazia o brigadeiro, fazia as massas. Então assim, era muito. Eu fazia 4, 5 caixas de... Só o brigadeiro eu fazia ali, era de 4 a 8 caixas ali e fazia aquele ponto. E depois a gente colocava ali na geladeira para firmar. E no começo da noite, lá com as 7 horas, a gente começava a trabalhar para enrolar os brigadeiros e tudo mais, para sair lá para as 9, 10 da noite. A gente saía tarde de casa, porque o fluxo dos barzinhos era à noite. Os barzinhos era barzinho, pizzaria. Então a gente pegava ali aquela área ali do bar do Cacá, tudo ali, aquela região ali toda. A gente pegava aquilo ali tudo. E sexta-feira, né, era o dia que dava mais movimento, porque na rua de cima abriu um restaurante que era... Vendia carne assada. Como é que fala? Rodízio. E nesse restaurante, sexta-feira ia cantor sertanejo e aquela coisa toda, então lotava. E só nesse restaurante a gente vendia os 300 brigadeiros. A gente saía com 2 bandejas na sexta, estabeleceu a nossa meta assim. Se a gente vender 100 por dia já tá ótimo. Só que Deus abençoou tanto a gente que não estava sendo suficiente. A gente chegava numa determinada rua, o brigadeiro acabava e a gente ainda tinha muito caminho a percorrer. Então a gente começou a aumentar a demanda de acordo com o movimento. Terça-feira, quarta-feira era um movimento mais fraco, porque quarta-feira também tinha jogo. Mesmo assim a gente conseguia vender 150. Só na sexta a gente conseguia sair com 2, porque tinha muito pagode, também tinha um casarão lá, não sei se ainda está funcionando. Se você souber um dia, vocês comentam aí. Mas tinha um casarão lá, que ali na Américo Vespucci, que abriu também. Que lá tinha um pagode, então assim, o povo ia até virada da noite. E ali que a gente também descia e conseguia vender muitos. A gente descia ali pra baixo, vendia o resto dos 300. E ia embora pra casa e o povo pedindo mais. Cadê os brigadeiros? Já acabou. Só que o segredo total, a gente já falou várias vezes, e é esse, foi e sempre será a oração. Porque antes de sair, a gente sempre orava. E a gente pedia a Deus para não deixar a gente voltar com nenhum. E assim, antes disso, há uns anos atrás, a gente também vendia trufa, vendia outras coisas. E não era tão... vendia, dava dinheiro, a gente sobrevivia, fizemos enxoval da Esté vendendo trufa. Mas não era o que foi. Porque quando a gente começou a realmente orar e determinar, olha, eu não aceito voltar para casa com nenhum brigadeiro. E assim, o brigadeiro era realmente gostoso, as pessoas comiam, comentavam, queria, ligava, encomendava, era uma loucura. Então assim, foi muito sacrifício mesmo, não foi fácil, mas assim, valeu a pena, né amor? Valeu a pena. O sonho é o seguinte, igual eu falei pra vocês aí, que esse meu sonho de migrar, ele é desde 2013, meu não, nosso. Desde 2013, na época lá que eu trabalhei no primeiro restaurante. Só que tipo, eu trabalhava normal, eu não tava focado ali nesse sonho. Eu consumia muito vídeo, entendeu? Queria demais, queria assim, né? Só que eu não fazia algo maior, algo além para realizar o meu sonho, entendeu? Então quando você quer realizar um sonho, você tem que fazer, velho, você tem que fazer coisas que... Tem que fazer acontecer. Além do que todo mundo tá fazendo. Tem gente que vai trabalhar, tem gente que vai trabalhar e vai ali 8 horas, ele trabalha, vai embora. Vai amanhã, vai depois e depois recebe o salário, pega o salário, gasta tudo na alimentação, acabou. Então como é que você realiza um sonho assim?
comecei a pensar, caramba, né? Se eu continuar fazendo as mesmas coisas que eu tô fazendo, eu nunca vou realizar. Foi aí que eu comecei a pedir ajuda para Deus. Véi, é impressionante. Quando você pede ajuda para Deus, as coisas começam a acontecer, as ideias começam a aparecer e te dá um boom na sua cabeça. Tanto é que quando Deus me deu essa ideia de vender brigadeiro, eu fiquei 2 semanas sem sair pra rua ainda, porque eu fiquei com medo de sair pra rua. Porque eu pensei assim, não, vou sair pra rua, o que os outros vão pensar de mim? Tá ligado? Umas besteiras. Deus dos meus 12 anos de idade, eu já catei latinha na rua, já catei papelão, já catei ferro velho, já vigiei carro. Rapaz, eu sempre tive minhas paradas, velho. Sempre tive bicicleta, sempre tive Super Nintendo, PlayStation 1. Sempre andei de bermudinha da hora, sempre andei de chinelo Kenner. Essas bermudinhas de 2 lados de antigamente. Quem é das antigas aí sabe o que eu tô falando. Sempre andei da hora, mano. Por quê? Porque eu sempre, Deus de menino, Deus de moleque, eu sempre vendi minhas coisas, velho. Então eu nunca liguei pra opinião de ninguém. Sempre fiz minha correria e ganhei o meu. Mas depois que Deus me deu essa ideia, eu fiquei com medo de sair para vender minhas coisas. Por quê? Porque assim como Deus sabe que se você confiar nele vai dar certo, o diabo também sabe, velho. Entendeu? Então o diabo foi e colocou esse medo em mim. Aí eu falei com a minha esposa, eu falei, amor, sai comigo, que eu tô assim e tal, não tô querendo, tô com medo. Essa que é a verdade. Ela foi falar, então saio. Aí ela saiu 2 semanas comigo, aí já era. Nós saímos juntos 2 semanas, na época ela trabalhava de doméstica, entendeu? E eu fazia iFood. Eu falei com ela, olha, vou largar a moto. Eu também só vivi estressado porque todo dia, velho, a gasolina aumentava, era um preço diferente. Eu tô falando todo dia que eu ia no posto de gasolina era um preço diferente. E minha moto já era uma moto velhinha já, então a cada 1.000 e 1.000 km eu tinha que trocar o óleo. Então, essa parte aí da moto aí eu já não tava aguentando mais. Gasolina cara, comida cara, tudo caro. Já tava chateado já no Brasil. Eu já não tinha mais graça, velho, morar no Brasil, entendeu? O meu problema com o Brasil é o seguinte: meu negócio não era mudar de casa ou de bairro, de cidade ou até mesmo de estado. Meu caso com o Brasil era sair fora, mano, emigrar, entendeu? Sonhar. Ter essa experiência. Ter a experiência, velho, de viver tudo que eu ouvi, o pessoal com dinheiro nos restaurantes falando que já viu, já viveu, já conheceu. Queria ter essa experiência, velho. Por isso que meu negócio era sair fora, meter o pé do Brasil, cara. E também é aquilo, né? Quando a pessoa é pobre, quando a gente nasce pobre, a gente meio que não tem nada a perder, né? Então por que não arriscar? E nós dois estávamos ali naquele mesmo sonho, naquela mesma frequência. Toda essa questão do Brasil estava deixando a gente muito chateado, porque assim, você fica muito limitado, né? Uma coisa assim que a gente não vê aqui em Portugal é a questão da desigualdade social e aquele julgamento, né? Porque eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. Você ir nos lugares, quando você vai num lugar no Brasil que é um lugar mais de rico, você se sente ali julgado. Sua roupa, seu jeito, você se sente ali mal por isso. Você vê um julgamento. Então aqui a gente não vê isso, né? Isso também era uma coisa que cansava muito. E também não ter aquela liberdade de ir nos lugares, de viajar, de passear. Vamos de férias? Para onde? Não tem dinheiro. Comer coisas diferentes, frequentar. O máximo que a gente fazia às vezes era ir num restaurante, comer uma pizza e tal. Mas era muito limitado. A gente também não queria viver limitado, a gente queria ter essa sensação de liberdade. Então isso também foi o que motivou muito. Também onde a gente morava estava tendo muito usuário, né? Então assim, muita sujeira, muita bagunça. Eu assisto o jornal de BH aqui, eu gosto de assistir para ver como é que tá. E assim tá pior. Diz que
BH tá abandonado. E enfim, se você muitas lojas fechando. Muitas lojas fechando. Se você for aí de BH, comenta aí. Porque se eu vejo isso no jornal, né? A gente ainda não foi no Brasil, a gente ainda não conseguiu ir, porque a gente tá documentado, mas tem a documentação da nossa filha, tô no processo. Então a gente ainda não conseguiu ir. Mas assim, eu vejo o jornal e infelizmente tá pior. O que é muito ruim, entendeu? E assim, contando a nossa experiência, e infelizmente é triste, né, falar essas coisas, mas foi o que realmente motivou a gente a sair. O que fez a gente sair do Brasil foi tudo isso. No Brasil, o cara com a renda baixa, ele é muito privado das coisas, né, bicho? Porque muitas lojas que eu nem entrava lá, aqui, velho, muita loja de grife. Eu tô usando aqui uma bermuda. Isso aqui é loja boa, que é Beca o nome da marca, entendeu? Um cinto de couro, paguei 25 euros nesse cinto. Essa bermuda aqui, que é loja de grife, eu comprei ela no Saldos, que eu gosto de comprar roupa aqui no Saldos. Eu paguei 6 euros nela, não foi? 6 euros. Essa camisa aqui da Nike eu paguei 10. Tá vendo, ó? É tudo original, cara. Boné da Adidas. Tá ligado? Essas coisas, cara. Eu nunca tive um boné original no Brasil. Tô com tênis aqui da Puma, da hora, entendeu? Então minhas coisas tudo é original, mano. Entendeu? Então, muita coisa lá no Brasil eu não tinha oportunidade de ter, velho. Não tinha condição de ter. Então é outros 500, velho. É outra história, mano. Se você sonha ter esse sonho, luta, meu irmão. Com fé em Deus, você realiza tudo, cara. E você tem que ter saúde, entendeu? Pra você ver, eu não tinha... Eu era duro, velho. Não tinha dinheiro, mas eu tinha fé em Deus e tenho saúde. Então, com saúde, velho, Deus me deu ideia pra me gerar minha renda, mano. Às vezes você tá aí frustrado, desanimado, tem esse sonho de migrar e acha que é impossível, cara. Não é impossível, não, meu. O negócio é você pedir Deus ajuda e que as ideias vêm, mano. A direção vem. Quando é do alto, as coisas acontecem, cara. E foi dessa vendas dos brigadeiros que a gente conseguiu comprar as passagens, comprar umas passagens à vista na época, graças a Deus. Trazer um dinheiro pra cá também, que a gente conseguiu trazer 4.000 euros. Não é pouco, na época foi em 2022. Foi uns 22 mil reais que a gente converteu ele para trazer para cá. Sim. A passagem, a gente vê numa época muito cara, que é uma época de Natal, né? Novembro. A passagem, nós três, eu, minha esposa e minha filha, deu 16.300 reais. Pagamos isso à vista só pela renda do brigadeiro. Que era a nossa única renda. Era a nossa forma de sobreviver, pagar as contas e juntar. E tanto é que nós tava ganhando tanto dinheiro, velho, que toda hora eu tava depositando dinheiro na Nubank. Eu chegava eu falei com vocês que eu depositava na caixa o dinheiro. Toda segunda-feira a gente depositava o dinheiro, porque era muita nota, pessoal. Era muita nota, muita moeda. Andava com a bolsinha assim, ó. Eu botava o dinheiro aqui e eu enchia, velho. Era uma bolsinha tipo da Oakley, mas era Paraguai. Comprei lá na Iapoc lá. Era maior que essa. Eu enchia isso aqui de dinheiro, cara. Era muita nota, muita moeda. Nós sentava no chão, despejava o dinheiro todo no chão e contava tudo, fazia... separava as moedas de R$1, de 50 centavos, 10 centavos, vai fazer de 10 em 10 os montinhos. Era muita grana. Era 1.400 toda semana. Segunda-feira a gente ia pra lotérica, exatamente. Nós ia pra lotérica e depositava o dinheiro na lotérica e de lá mandava pra Nubank. E aí meu nome só foi ficando bom. Meu limite de R$1.000 ou R$500, nem lembro quanto que era meu limite na época, era pouco. Foi pra 7.000 e pouco, mano. Meu limite hoje é 7.500, eu acho. De tanta movimentação, entendeu? Então, só tem que agradecer a Deus e no próximo vídeo eu vou falar também com vocês como é que foi a nossa chegada aqui em Portugal, entendeu? O que a gente achou de diferente, qual foi nossos primeiros perrengues.
adaptação que não é fácil. Já vai para 4 anos que a gente está aqui, né? Imigrar, pessoal, não é... Ah, você imigrou, você ficou rico, sua vida mudou da água pro vinho, não. Você acha que você imigrar, seus problemas vão acabar aí que estão começando. Porque é como você ser um neném de novo, entendeu? Você vai ter que se adaptar, culinária, o clima, entendeu? Você tem que dançar ali conforme a música. Próximo vídeo eu quero fazer esse vídeo aí pra vocês aí. Quando a gente tá no Brasil querendo imigrar, né, a gente pensa que o pior, né, a parte mais difícil, que a gente mais se preocupa é com a imigração. Só que chegando aqui que a gente vai ver realmente o que acontece. Então nesse próximo vídeo a gente vai trazer para vocês as dificuldades que a gente passou. E não é fácil, não estamos aqui para falar que é fácil, não é, as coisas estão difíceis, né? Estão ficando mais difícil e assim, mas é para vocês verem como que aconteceu a nossa história, como que foi a nossa história, a nossa mudança, como que foi a transformação que Deus fez na nossa vida, né? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, já deixa seu like aí para dar uma força para nós aí. Até o próximo vídeo e valeu, fui!